Semana 2, terceiro ano, nós vamos corrigir então as atividades dessa semana em que a gente estudou uma filosofia diferente, no sentido de ampliar mais o nosso universo cultural, tendo contato com a filosofia oriental pelo yoga. Vimos a influência dessa filosofia também, da cultura oriental, no ceticismo de Pirro, na maneira assim de pensar de forma ascética, que valoriza várias dimensões, amplia o campo de visão, não só a partir da razão, mas pegando outras dimensões que são próprias nossas. Ter esse contato com outras filosofias é de grande importância para nós, para até mesmo percebermos que a filosofia grega, o Ocidente, não é o centro do mundo, não é o único modo de visão de um mundo mais pragmatista, mais objetivo, mais daquilo que implica no que tem que fazer, mas o Oriente tem muito a nos ensinar, em especial a perceber as várias dimensões, o equilíbrio, lidar com o diferente. Então nós tivemos duas questões, uma objetiva e uma dissertativa, que nós vamos pontuar alguns elementos ali que é importante o aluno destacar. Então a primeira questão fala do orientalismo, sempre tudo que termina com ismo a gente tem que perceber que é um exagero. Um exagero que pode ser positivo ou negativo. Um exagero no sentido de que expressa uma corrente, até mesmo cultural, uma corrente de pensamento dentro da cultura, e que pode trazer, muitas das vezes, são mais aspectos negativos, né? O oriental é irracional, depravado, infantil, diferente. O europeu é racional, virtuoso, maduro, normal. Então, essa frase aqui já destaca o que pede a questão, que é essa visão da perspectiva eurocêntrica. O orientalismo é um conceito utilizado para descrever, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, que é uma perspectiva de uma visão da Europa, a cultura oriental. Como que a Europa, como que a Europa considerada como centro do mundo em várias épocas aí da nossa história, como que ela vê o oriental. Essa atitude de orientalismo produz então uma interpretação distorcida da realidade, porque sempre acaba pontuando algo que não é. Concebendo o Oriente como um polo de misticismo, obscurantismo, barbarismo, etc. Como consequência, esse tipo de interpretação errônea pode gerar e alimentar a ideia de que o Oriente é inferior ao Ocidente, devendo por isso ser corrigido, mesmo que a base da força. Então, mesmo que acaba tendo muita essa violência do Ocidente sobre o Oriente, por preconceito de vários elementos aí. A partir dessa perspectiva, podemos afirmar, exceto, então, de todas as alternativas, uma que não corresponde muito a isso. Então, percebemos que todas diz respeito a isso que acaba alimentando, mas que aqui, na C, apesar que tem uma parte dela que mostra isso, mas uma parte está errada, né? Acreditar que os povos do Oriente são incapazes de conceber reflexões filosóficas equivalentes ou superiores àquelas desenvolvidas no Ocidente. Então a gente vê que as reflexões filosóficas do Oriente são milenares, são muito antigas, e tem isso é uma visão que não dá para conceber. Isso daí é muito fraco no sentido de perceber, mesmo que a visão eurocêntrica, orientalista tenha os seus preconceitos, suas questões de apontar muito um orientalismo, uma cultura oriental sempre voltada a aspectos reducionistas, mas nesse sentido aqui ela não condiz com aquilo que até é um modo geral de ver
pelo mundo, né? A cultura oriental, ela tem sim suas perspectivas filosóficas, suas reflexões, sua base filosófica muito antiga. Então, de todas as questões, de todas as alternativas, a letra C é a que corresponde melhor, por causa do elemento ali que a gente tem que sempre observar, sempre tem uma laranja podre, então tem que estar muito atento quem está preparando para o Enem, de estar atento a determinadas expressões que estragam todo o conjunto ali da alternativa. A número 2, que é sobre o yoga, então é bom observar, de treinar a dissertação. Para o filósofo francês Pierre Hadot, uma característica distintiva da filosofia, uma característica diferente da filosofia grega, é o exercício espiritual, que segundo ele pode ser definido como uma prática voluntária, pessoal, destinada a operar uma transformação do indivíduo, uma transformação de si. A partir do que estudamos, então, percebendo que o oriental, ele não valoriza só a razão, só o corpo, mas também a alma e o espírito, essa semana podemos afirmar que o exercício espiritual, tal como definido acima, também constitui uma característica distintiva da filosofia do yoga. Por quê? Redige um breve texto justificando suas respostas a essas perguntas. Então a gente percebe lá no texto que quando fala desse exercício espiritual que constitui também elemento da ética da yoga, então é que depois vai influenciar no ceticismo é o desapego aos bens materiais, a valorização da alma, do espírito, para você alcançar então um espírito sereno. Então a pessoa que se apega a contextos materiais e desvaloriza si próprio e ao outro, então dificilmente vai ter um equilíbrio, né? No sentido aqui, eu coloquei não, que o exercício espiritual não está distinto, não está à parte da filosofia yoga. Mas pode ser sim no entendimento de que ela é diferente, porque ela está integrada a todo esse equilíbrio que a filosofia yoga pressupõe e propõe para todos nós quando a gente busca o equilíbrio. E esse equilíbrio não é individual, igual nós estamos acostumados a pontuar muito no Ocidente. Para eu estar bem comigo, estando bem comigo, beleza. O mundo que conduza da sua forma. Não, a relação de todos os elementos, a integração de corpo, alma e espírito, que está constituída aí na filosofia oriental, ela tem esse caráter ético, no sentido de olhar o todo, de cuidado com o mundo, cuidado com a natureza, cuidado com o outro. Então não é um individualismo exacerbado aí que te coloca à parte do mundo. Você se integra melhor ao mundo, fica sereno ao perceber que você está relacionando com o todo, né? Com você, com as pessoas, com tudo, de superar o que é muito presente para nós ocidentais. A gente tem uma fragmentação muito grande de valorizar muito só o corpo ou valorizar um aspecto só e deixar os outros. Buscar mesmo, a gente precisa estar aprendendo com a cultura oriental de pesquisar, para observar que as coisas são mais amplas. Então não é só uma questão de unilateralismo, de perceber apenas o corpo, ou apenas a alma, ou apenas o espírito. Toda a nossa relação com o mundo, conosco mesmo, a gente está sempre integrado em várias questões. Por isso que na filosofia oriental esse ponto até integra com aquilo que a gente também vê na filosofia grega, de poder sempre estar ampliando a visão, não a visão só racional, né? A visão daquilo que integra todas as dimensões que constituem nós como seres humanos principalmente,
em que nós temos tudo que a gente faz, tudo que a gente percebe, tudo que a gente faz a experiência e sente, nós estamos relacionando com toda essa integração de corpo, alma e espírito. É muito importante nesse sentido, né? Então, nessa semana, nós aprendemos muito com a cultura oriental, que contribui também muito para o Ocidente, para a cultura grega, e vice-versa. Aprender as diversas culturas nos conduz a aprender que a contribuição, a, a ampliação de todo o conhecimento, de toda a busca aí de integrar a nossa vida. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.